Eu vou ler, os irmãos acompanhem na sua Bíblia. Verso 5 diz: ou cuidar vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que habita em vós tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste os soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, e purificai o coração. Senti a vossa miséria, alimentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Glória a Deus, aleluia. Coisa tremenda, irmãos. O que a Bíblia nos diz como chegar até o Senhor nosso Deus. Amém? Livro de Efésios é interessante que fala para nós não entristecermos o Espírito Santo de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção. Está ligado ao Espírito Santo, irmãos, essa sensibilidade. A Bíblia fala bem claro aqui que ele é sensível. O Espírito Santo é uma pessoa sensível. Ele tem ciúme de nós, tem ciúme daquilo que, dependendo do que nós fazemos, ele gosta, de muita atenção. Quem gosta de ter atenção? Ele levanta a sua mão. Quem gosta de ter atenção? Quer que o marido faça um carinho, quer que a mulher faça um carinho. Todo mundo quer atenção, irmão. Amém? Até os animaizinhos, quando chega perto da gente, parecem na cabecinha, porque ele quer atenção, quer que você vá lá na cabecinha dele, Nós vemos que a Bíblia Sagrada é da mesma forma. Quando a palavra de Deus está nos fazendo esse convite para nós nos aproximarmos de Deus, nos chegarmos a Deus. Por quê? Deus, irmãos, ele não tem parte com o materialismo. Deus abençoa as nossas vidas porque Deus sabe do que todos nós precisamos no nosso dia a dia, Mas Deus não tem parte com isso. Deus não é materialista, Deus não tem parte com nada disso. Então Deus está nos mostrando o caminho para sermos abençoados de todas as formas. Se nós queremos também ter uma vida abençoada até material, precisamos estar com o espiritual também encaixado. Se nossa vida espiritual não estiver encaixada diante de Deus, a nossa vida material também não vai andar. Eu estava conversando hoje estava falando com a irmã Tânia, e eu lembrei, do que Deus falou comigo quando foi relacionado a meu pai, irmãos. Os irmãos lembram que eu contei isso aqui, Quando eu fui embora daqui para Jandira, o meu pai, nós éramos muito amigos, os 7 filhos, acho que o mais apegado ao meu pai era eu, A gente viajava toda semana, eu trabalhava numa empresa que eu tinha folga toda semana, eu viajava quase toda semana com meu pai, nós saímos para visitar os parentes, para pescar, e sempre junto. E o dia quando eu fui embora para Jandira, tomar conta da igreja lá, o meu pai amuou dentro de casa, irmão, não queria sair mais, perdeu a vontade de sair, porque praticamente quem dava atenção muito para meu pai era eu. E a minhas irmãs falaram assim: depois que você foi embora, o seu pai amuou e está ficando cada vez mais doente e não sai dentro de casa, quase não sai mais. E eu fui conversar com Deus e falei: Jesus, tem misericórdia, meu pai está lá, está doente, está sentindo minha falta, acho que eu vou voltar para Mogi de novo. Irmão, e Deus foi e falou comigo. Deus disse assim: meu servo, eu te trouxe para cá para você fazer a minha obra. Agora o seu pai está lá, mas eu estou cuidando dele. Agora, se você voltar para lá para cuidar dele, eu tiro as minhas mãos e você cuida. Se você voltar e fazer a minha obra, eu cuido. Você faz a escolha. Eu pensei bem, eu falei: Jesus, tem misericórdia, Quem é que cuida melhor de alguém do que Deus, irmão? Amém? Está na mão de Deus, está seguro, o negócio está tranquilo. Aí, irmãos, eu lembro de uma época que o meu pai ficou muito doente e falaram: vai morrer, vai ficar internado. O médico falou que tinha que operar urgente, porque fez uns exames lá, estava tudo escuro, E eu tinha que fazer uma cirurgia urgente, porque os médicos estavam suspeitando de câncer. Eu fui lá, meu pai estava com a sonda no nariz, porque eu não conseguia evacuar mais.
E eu conversando com meu pai, e meu pai olhou para mim e falou: meu filho, dessa vez eu vou. Eu falei: não, pai, o senhor não vai não. Ele falou: por que eu não vou? Eu falei: pai, o senhor acredita que eu sou profeta de Deus? Meu pai falou para mim, falou assim: sim, meu filho, eu acredito que você é um homem de Deus. Eu falei: pai, Deus não falou nada para mim, pai. Deus não falou comigo que o senhor vai morrer, não. E a minha Bíblia diz que tudo que ele vai fazer antes de fazer, ele avisa para os seus servos, os profetas. E se eu sou profeta de Deus, Deus tem que falar comigo, porque eu não estou preparado para o senhor ir embora, né? Para isso aí Deus tem que me preparar, tem que falar: olha, vou levar seu pai daqui uns tempos, tal. Aí a gente vai, né, se conformando, orando, pedindo a Deus misericórdia. Mas Deus me preparou, pai, eu não estou preparado, então o senhor não vai não, porque ele não falou nada comigo. Aí nós chamamos, até minha irmã está de prova, né, testemunho, meu cunhado está aqui. Chamaram, eu fui lá, assinei o papel lá para ele operar. Falei: pode operar, doutor, opera. Falei: pai, fica tranquilo, daqui a um tempo nós estamos aí de novo na linha pescando, tranquilo. Irmão, quando o médico abriu meu pai estava com o quê? Apêndice. E o médico falando que era câncer, né? Operou, então ficou bom. E nós voltamos de novo para a vida e fomos para a vida, né, irmão? E voltar de novo a passear, andar a pescar, que era o que nós gostávamos de fazer na época. Irmãos, nós, quando Deus está dentro da situação, a coisa fica boa. A nossa confiança em Deus, ela tem que ser extrema, irmão, que a nossa casa está nas mãos de Deus, a nossa família está nas mãos de Deus. Se nós, irmãos, queremos que Deus cuida, nós temos que ter certeza que a nossa oração está diante do altar do Senhor e que as mãos de Deus, elas estão sobre a nossa casa. Às vezes eu falo para minha esposa, ela fica numa preocupação muito grande com meu filho, tá? Eu sei que a mãe faz isso mesmo, né? E liga e tal. Eu falo: minha filha, larga aí, você não tem 29 anos de idade, tem 30 anos, você está ainda pensando que ele é criança. Você tem preocupação. Eu falei: não é isso, nós temos que acreditar que Deus está cuidando, irmão. Não adianta nada eu vir para a igreja orar, e quando eu me acreditar que Deus está fazendo a obra, eu não acredito. Então, a Bíblia Sagrada, irmãos, olha, manda nos aproximar de Deus. Nós vemos que aqui a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele tem intensos ciúmes do que? Nós temos que confiar que ele está em nós para fazer a boa obra. No versículo 5 fala, né? O Espírito que habita em nós tem ciúmes. Antes da maior graça, porque diz: resiste aos soberbos, e da graça ao sujeitai-vos a Deus e resistir. O diabo e ele fugirá de vós. Se Deus está falando isso, irmãos, através do profeta Tiago aqui, apóstolo, né? Nós vemos que a nossa observação é totalmente voltada para a palavra. A palavra de Deus é vida e é poderosa para se cumprir. Amém? É poderosa para que ela se cumpra. Aí a Bíblia fala para nós nos sujeitarmos a Deus. Quem se aproxima de Deus, irmãos, ele está bem. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, oramos, buscamos a presença do Senhor, a manifestação que o Espírito faz sobre toda a nossa família, a nossa vida perante o Senhor, quando nós trazemos ela diante do altar de Deus, Deus vai visitando toda a nossa família, Deus vai quebrando os laços que Satanás está armando, Deus manda os seus anjos, porque Ele está olhando a nossa aflição diante dEle, aleluia, e estamos conseguindo ver o que Deus está fazendo como uma força sobrenatural. Falei para os irmãos que uma vez nós estávamos orando na igreja, e Deus me deu uma visão, irmão. De repente eu vi várias luzes caindo do céu, e eu para lugares distantes eu via luzes perto e luzes bem longe, sumindo e caindo lá em determinado lugar. Eu falei: Senhor, o que é isso, Senhor? Ele disse: eu estou ouvindo a oração dos meus servos. Estou visitando parentes de pessoas aqui lá na Bahia, lá no Ceará. Diz para o meu povo que quando eles estão orando, eu estou enviando os meus anjos. As luzes que você vê são os anjos que eu estou enviando por toda a terra, ouvindo a oração da minha igreja. Glória a Deus. Aí de repente nós ouvimos falar: ei, fulano lá, aconteceu isso e isso com ele. Mas e aí? Não foi nada não, Deus entrou lá, Deus deu um jeito, aconteceu um trem lá. Não é o que aconteceu, porque Deus ouviu a sua oração. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala bem claro, irmãos, que aquele que crê no Senhor são como as palmeiras, né?
O vento sopra para lá e sopra para cá, enverga para cá, enverga para lá, mas a raiz não sai do chão e ela não quebra. Glória a O Deus. vento vem sobre nós, mas a Bíblia diz: resistir ao diabo, porque nós sabemos que tudo que é contrário a Deus, irmãos, é ataque e afronta do inimigo. Amém? Glória. Deus permite o mal, mas não causa isso. Deus não vai falar assim: não, vou lá te ferir, vou te matar. Ele permite que o inimigo faça isso. Muitas vezes ele permite, né? Muitas situações que acontecem no mundo, a permissão de Deus. Mas Deus é bom. Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é amor. E muitos se lembram de Deus também é um fogo com para aqueles que se rejeitam a sua palavra, para aqueles que se opõem totalmente a Ele. Aí sim, Ele é um inimigo perigoso. Ou para aqueles que se levantam contra a sua obra, para aqueles que querem atrasar a sua obra, para aqueles que realmente têm um coração maldoso para fazer isso. Nós ouvimos muitas coisas acontecendo hoje no mundo por aí que Deus fez, porque são pessoas que se tornaram inimigas de Deus. Eu ouvi um testemunho de um caminhoneiro que renderam o caminhão dele na estrada, levaram ele para um lugar distante, levaram ele para o meio do mato. E chegaram lá, os ladrões falaram para ele assim: olha, eu sinto muito, mas nós temos que te matar, você não vai viver. Ele falou assim: então me permita que eu faça a minha última oração, porque eu sou cristão, sou servo de Deus, eu preciso conversar com meu Deus, já que vocês estão falando isso tão tranquilamente, eu também estou falando para vocês tranquilamente que eu preciso fazer uma oração. E eles falaram: pode fazer a sua reza o dia que você quiser, porque depois disso você vai. Ele dobrou o joelho dele, irmão. Estavam 2 ladrões ali na frente dele e começou a orar. Falou: Senhor, tem misericórdia, Senhor, de mim, porque eu sou teu servo. O Senhor conhece a minha vida, eu tenho lutado para estar na tua presença e fazer a tua vontade. Lembra-te de mim, Senhor, aleluia, hoje, lembra-te de mim agora. E de repente, irmão, até com o olho fechado, ele sentiu um clarão na frente dele, aquele clarão. E quando ele tomou aquele susto, que ele abriu o olho, ele olhou na frente dele, tinha 2 montes de cinza. Alguém pode dar glória aí? Aí sim se cumpre a palavra de Deus, que Deus é fogo. Irmão, a Bíblia diz: ai daquele que tentar ou tocar num desses pequeninos que me serve. Jesus disse: melhor para ele amarrar uma pedra no seu pescoço e se lançar nas profundezas do mar. Porque é como se cutucasse a menina dos meus olhos, chegar em Jesus assim com o dedão e tudo no olho dele. Foi a mesma coisa que fazer isso, irmão. Cutuca o olho de alguém para você ver se ele não fica bravo, fica nervoso. Então isso acende a ira de Deus. Quando um inocente está ali e não chegou a hora dele, e alguém tenta isso, aí, irmão, aí Jesus entra no negócio. Amém. Nós somos felizes por servir a Deus e acreditar plenamente que Deus cuida. Agora nós precisamos ter paciência, confiança e acreditar que aquele que criou os céus e a terra tem todo o poder nas suas mãos. Uma determinada vez um irmão me perguntou como eu via Jesus. Eu falei: olha, eu vejo como eu vi numa revelação. Quando eu vou orar, eu fecho os meus olhos, eu olho para Jesus, eu vejo um homem com um rosto como o sol e os seus olhos como chama de fogo. É com esse homem que eu converso. Todos nós, quando vamos orar ou conversar com Deus, irmão, nós fazemos uma figura de um Deus que nós estamos orando, sim ou não? Mas nós temos que trabalhar em cima da Escritura. O nosso Deus é um ser glorioso. Então, quando nós vamos orar, o que é que nós temos que enxergar? Um ser glorioso. A Bíblia diz que Deus no seu trono sai trovões, relâmpagos e raios, porque a concentração da glória de Deus é muito grande. Eu sempre costumo dizer isso: quando você chega perto daquelas torres de energia, você fica escutando aqueles barulhos. É o quê? A energia. Aí pensa, irmão, onde é que tem uma concentração de energia tão grande como em Deus? Então o profeta João falava: olha, eu vi relâmpagos, trovões e vozes que saíram do trono. Glória a Deus. Porque o poder e a glória de Deus estavam concentradas ali. E João teve essa visão gloriosa da grandeza do poder de Deus. E por isso os anjos odeiam o nosso Deus, dizendo: glória ao Todo-Poderoso que vive e reina. A Ele seja dado o poder, a honra e
irmão. O problema, às vezes, da nossa frieza espiritual é que nós perdemos a visão da grandeza. Da grandeza, repete comigo, grandeza. Do nosso Deus. Você conhece computador bom, não? Diz que os diários tem a central dos computadores lá, que é massa, né? Mas não é igual Jesus, não, que conhece o pensamento de todo mundo, do mundo inteiro. Não é igual o Espírito Santo, que sabe tudo que nós estamos pensando aqui agora, no mundo inteiro, espalhado por todo o planeta Terra, e Ele está vendo tudo acontecendo, e Ele sabe tudo que vai acontecer com todos os seres humanos da face da Terra, e a um por um, Ele avisa, e glória a Deus, eu não escuto glória a Deus. Tem gente que ainda não tomou noção, irmão, do Deus que Ele serve. Deus, aleluia. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso, irmãos, glorioso. Por isso o inimigo da nossa alma, quando nós falamos com fé, em nome de Jesus, não fala de Jesus não, esse negócio aí presta não, isso aí vão na glória aí, gente, fogo danado, e ramo na destruição, e o inferno sabe que com esse nome ele não pode. Amém? Então nós temos que nos alegrar por servirmos ao nosso Deus e nos aproximarmos cada vez mais perante Ele. E no versículo 10 fala: humilhai-vos perante o Senhor e Ele nos exaltará. Glória a Deus. Aleluia. Agora, como é que nós nos humilhamos diante de Deus, irmãos? Dobramos o nosso joelho e falamos: Senhor, o Senhor sabe aí que tem muita coisa que está acontecendo na minha vida. E aleluia, glória a Deus. Não, irmão, o crente tem que chegar primeiro dando glória, glorificando o nome do Senhor. Já mostrando que Ele é. Jesus, eu sou pequenininho, miserável, estou aqui, né? Eu costumo dizer isso, já falei várias vezes sobre isso. Quem assistiu aquele desenho do Shrek, né? Tem que chegar diante de Jesus assim, irmão, com aquela carinha já de, né? De pequenininho. Tem que chegar com aquela carinha pequenininho. Jesus, tem misericórdia, Jesus. Tem dia que a gente não consegue orar, irmão. Tem dia que eu não consigo orar. Eu só falo misericórdia e choro. Misericórdia e choro. Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Jesus. E vou de novo. Meu Pai do céu tem muita misericórdia de mim, porque eu preciso, Jesus. E nós temos que nos humilhar mesmo, irmão, até sentirmos que o Senhor está nos ouvindo. Você já orou, já sentiu que Deus não ouviu a sua oração? Quem já fez isso? Levanta a mão. É horrível isso, né? Ou coisa ruim isso, irmão. Por isso que nós precisamos realmente nos dobrar, irmão. A Bíblia fala sobre adoradores. O adorador primeiro ele elogia. As nossas orações, as primeiras palavras nossas nas nossas orações deveria ser isso: elogio a Deus. Ao Senhor seja dada a honra, Senhor, a glória, porque o Senhor merece. Aleluia. Ao Senhor Jesus seja dado o poder totalmente. Glória a Deus. Porque o Senhor conhece tudo, sabe de tudo. Antes de falar qualquer coisa, irmãos, diga o que Ele é, o que você sente. Aleluia. A sua admiração por Ele, depois vai na oração. Em cima de tudo isso, Senhor, eu acredito na Tua glória. Aleluia. Pelo que está escrito no livro de Lamentações, que eu cito em todas as minhas orações, capítulo 3. As misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido, meu Pai. Porque a Tua misericórdia me mantém vivo, e ai de mim se não fosse a Sua misericórdia. E é uma realidade, irmãos. Amém? E nós precisamos nos humilhar perante o Senhor cada dia mais. Cada dia mais. O verso 12 para encerrar que diz assim: há um só legislador e juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Ou quem julgas ao outro? Né? Nós, irmãos, somos chamados para quê? Para adoradores. Para adorar, servir e confiar no Senhor. Lá no passado nós vemos várias vezes Deus falando com o seu povo e com os profetas: nesta peleja vós não tereis que pelejar. Os irmãos viram as guerras que Israel teve. O que Deus fez? Deus ia na frente, coluna de fogo, mandava anjos, chuva de saraiva, e o povo ia tranquilo, irmãos. O inimigo ia sendo destruído e o povo andando. E as nações que vinham atrás do povo de Israel tremiam de medo, porque sabiam que na frente deles vinha um
Deus. Não é porque Israel era bom de guerra. Israel não era bom de guerra, não. Israel não era um povo destemido na guerra, não. Eles eram destemidos porque Deus andava. Glória a Deus. Nós, da mesma forma, nós somos destemidos, não é porque nós somos bons, não, é porque Jesus está conosco. Aleluia. E as nações, por onde Israel vinha vindo, o povo falava: olha, Israel vem por onde? E Israel vem nessa direção. Ai, 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 ai. Se vem para cá, nós estamos perdidos. Ou nós foge, ou como é que nós foge? Ou nós morre. Por quê? Por onde Israel passava, Deus devastava a terra. Deus ia limpando. Aí nós ouvimos até uns hinos que foram feitos aí, né? Ele vai na frente derrubando tudo, né? Derrubando muralhas, né? Deus vai derrubando o muro. Deus vai fazendo. Deus vai limpando. Irmão, nós temos que acreditar que o Senhor, Ele vai limpar os nossos caminhos. Amém? Comece a orar de uma forma diferente, irmão, numa crença, numa confiança, numa fé, porque a sua oração, ela vai determinar o que Deus vai fazer no seu caminho. Deus quer ouvir você falar e você acreditar na glória que Deus está determinando sobre a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Essas são as minhas palavras, vão ser curtas. Nós vamos servir a Santa Ceia do Senhor e eu deixo aí o lembrete dos irmãos para terça-feira, oração, né? Quarta-feira o irmão pediu para lembrar que nós temos campanha aqui na casa da irmã Antônia. Os irmãos que quiser vir, irmão, está aí às 19h30, nós estamos lá orando em oração. Os irmãos que quiserem oração, nós vamos estar nas casas também orando. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos melhorar e voltar à tona. Nós precisamos dizer que Jesus é bom. Amém?